Seguindo a ordem do sorteio, hoje, segunda-feira, dia 12 de setembro, estamos recebendo Antônio Salustiano Filho, o Tonhão. É advogado, já foi vereador e agora disputa aí a Prefeitura de Santa Bárbara pelo PT. Salustiano, bom dia, obrigado pela presença. E a pergunta que a gente faz, né? Por que a vontade de ser prefeito de Santa Bárbara e ser eleito, qual seria a sua urgência urgentíssima assim no executivo da Prefeitura de Santa Bárbara? Bom dia a todos, aos ouvintes em especial. Quero ser prefeito de Santa Bárbara do Oeste para mostrar um tipo de administração diferente. Nós temos em nosso programa de governo a governança participativa. O que é isso? É o chamado orçamento participativo que foi implantado por algumas administrações do PT. Essa experiência ela foi exitosa em Porto Alegre, no município de Porto Alegre. Pena que foi interrompida com a vinda de outros administradores que não pertenciam ao PT. Em Santa Bárbara nós vamos fazer o orçamento participativo. A prioridade urgentíssima é cuidar da saúde. Você vai fazer isso? Nós temos inúmeras reclamações da saúde. E não estou falando isso porque é um momento eleitoral e eu preciso do voto dos eleitores. Eu sou advogado, milito na zona leste da cidade e sou uma das lideranças da comunidade. Eu coordeno o Fórum da Cidadania, que é um organismo que pratica a cidadania no âmbito do município, discutindo os problemas da cidade e buscando as soluções, E por isso as pessoas nos procuram sempre para reclamar de suas queixas. E a maior das queixas que nós temos visto nos últimos anos é sobre a saúde. Então, nós temos como prioridade das prioridades cuidar da saúde para que não haja fila, para que não haja demora no atendimento, não haja demora para se fazer uma consulta especialista, demora para se fazer o exame mais complexo. Então a gente vai cuidar da saúde. Vamos treinar o pessoal da saúde, porque existe também muitas reclamações de mau atendimento. Como seria para mudar isso aí, Tonhão? Quer dizer, qual é o foco? O que você está vendo? O que acontece hoje? Está errado alguma coisa? Atenção básica, hospital, demora atendimento, contratação de mais médicos? Você é a favor de uma terceirização? Quer dizer, como que faz para funcionar rápido de forma efetiva? Olha, a terceirização eu tenho um pé atrás. A gente só vai usar a terceirização se não houver necessidade da gente resolver os problemas com os médicos da cidade. Nós temos que fazer um amplo diálogo com a classe médica da cidade, o porquê que não atende o município, porquê que não trabalham para o município. É questão de salário, entendeu? Então nós temos que arrumar um outro sistema. Se o médico não quer trabalhar na rede pública porque o salário é baixo, então nós temos que arrumar um outro sistema para que os médicos da cidade, aqueles que moram na cidade, têm compromisso com a cidade, é cidadão barbarense, atendam o pessoal da cidade. Se não houver êxito nessa conversa, então a gente pode partir para uma terceirização. Agora, temos que ter cuidado com relação à terceirização, porque muitas vezes os médicos que vêm de fora não têm o compromisso de atender bem o cidadão que mora em Santa Bárbara, É aquela coisa, o que é que você tem, o que é que você sente, sem pelo menos olhar na cara do cidadão. O cidadão, quando vai ao posto médico, ele vai com uma doença, ele quer ser pelo menos bem atendido. Talvez um bom atendimento, uma boa conversa, já resolva parte do problema, entendeu? Então a gente tem que trabalhar isso. Uma outra coisa que a gente pretende implantar para melhorar o atendimento, o atendimento pessoal ali, é esse sistema que tem no Poupa Tempo, o sistema de avaliação do funcionário. Excelente, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Eu acho que nenhum funcionário
quer ser avaliado como regular, ruim, péssimo. Então aí eu acho que vai haver um esforço do melhor atendimento. Então essa é uma das estratégias que a gente pretende implantar. E talvez destinar um pouco mais de recursos, né, para a saúde. Nós sabemos que a União manda aí em torno de 1 milhão, 1 milhão e 300 por mês para a saúde. É preciso ver se todo esse dinheiro está realmente sendo aplicado em saúde. Tonhão, se tivesse que elencar aí no primeiro ano 3 coisas que o senhor pretende fazer e que são possíveis de fazer nesse primeiro ano de mandato, quais seriam essas 3 coisas aí? Tá. Primeiro, a implantação da governança participativa. Como que vai ocorrer a governança participativa? Nós vamos criar as chamadas administrações regionais, 5 ou 6 na cidade, tá? Com o administrador regional do local, e não aquele cara para ficar sentado no gabinete da regional, mas aquele cara que efetivamente vai estar junto da população, tá? Nessas administrações regionais, nós vamos criar as assembleias populares, os conselhos populares regionais, que são aquela assembleia que vai periodicamente se reunir e discutir o problema daquela região e nomear prioridades, tá? Nós vamos fazer também o chamado governo itinerante. Nós vamos deslocar o gabinete para essas regionais, uma vez por mês ou cada 2 meses, para que o povo tenha acesso ao prefeito e à sua equipe multissetorial de trabalho dos serviços públicos, né? Nós vamos também criar os conselhos por segmentos sociais, que nem Conselho da Criança e do Adolescente. Mas pode criança e adolescente participar de um conselho? Esses conselhos não são institucionais, esses conselhos são diferentes dos conselhos municipais, né? São conselhos populares. Nós vamos criar o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Conselho Popular, eu disse municipal, mas é popular, o Conselho Popular da Juventude, das mulheres, dos idosos, das minorias, afrodescendentes, para que esses conselhos populares discutam os seus problemas e elaborem políticas públicas para aquele segmento social. Então, essa é uma das coisas que nós vamos implantar desde o início. Segundo, é a questão da saúde. Nós já vamos entrar de sola na questão da saúde para evitar esse gargalo que aí está. E o terceiro é começar a melhorar a arrecadação do município, porque sem dinheiro nós não vamos conseguir fazer aquilo que pretendemos e que está no nosso plano de governo. Tonhão, sobre essas administrações regionais, né, que trabalham com setores geográficos, etc., qual será, assim, especificamente a responsabilidade desses administradores, né, e a cidade é grande o suficiente para justificar essas regionais e tal? Porque assim, isso vai dar um custo para o município, com esses administradores, com gente, com estrutura. O tamanho de Santa Bárbara justifica realmente dividir em setores assim? Justifica. Eu acho que a cidade dividida em setores, nós vamos acompanhar de perto, através de cada administrador regional, a problemática daquela localidade. Eu acredito que não vai ter altos custos. Primeiro porque nós vamos deslocar parte do pessoal que já está dentro do quadro de pessoal da prefeitura para atuar nessas regionais. Eu acho que talvez a gente vá gastar aí com um administrador regional, que a gente vai criar esse cargo e talvez no futuro, quem sabe, esse cargo vai ser um cargo eletivo. Ou seja, aquela região, aquela comunidade vai escolher, né, entre os postulantes, aquele que vai atuar naquela região. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai fazer isso aos poucos. De imediato, o administrador será um cargo comissionado da confiança do prefeito da localidade, entendeu? E uma pessoa com compromisso de trabalhar pelo menos 12 horas por dia. Tonhão, você sai pelo PT nos últimos acontecimentos, aí o PT, né, no Brasil, a questão do mensalão, Lava Jato, o impeachment da Dilma, quer dizer, e o partido hoje sai sozinho. O que você está sentindo da população? Essa desconfiança com o PT, você está conseguindo superar isso e por que o PT sozinho em Santa Bárbara? Em primeiro lugar, porque nós fomos
preteridos. Havia uma conversa, né, uma outra frente política que nos queria junto, né, e levou isso até a última hora, e na última hora nos deu a opção de ser uma chapa de vereadores, uma coligação branca, apoiando aquele grupo. Então nós não aceitamos. Aí colocou-se o desafio se eu toparia ser o candidato a prefeito. Eu de pronto aceitei. E não tenho um pingo de cisma, de medo, de receio da questão PT. Tá? Até porque o PT não é o único que está nessa lambança toda de mensalão, de petrolão. Todos os partidos, né, estão envolvidos naquilo que o nosso sistema infelizmente permite, que é o chamado dinheiro para o caixa 2 de campanha. A legislação permitiu até esses dias atrás que isso ocorresse, entendeu? Então todos os partidos praticam isso. Infelizmente, né, elegeram o PT para ser investigado, porque estava no poder, e já estava no poder há muito tempo, e precisava se tirar o PT, que é para esse outro pessoal se achegar aí e continuar fazendo, né, o que sempre fizeram, né? Para se ter uma ideia, a Dilma foi derrubada num dia por pedaladas fiscais, não foi por questão de corrupção ou de caixa 2, e no outro dia o Temer regularizou a pedalada fiscal. Então, quer dizer que há uma incoerência muito grande, que a gente sabe muito como debater isso. E também não tem essa rejeição tão grande ao nome do Tonhão, tá? Um ou outro fala, é do PT e tal, fica assim, fala, olha gente, aqui embaixo a coisa é diferente. Como diz a canção, aqui embaixo é pessoas, né? Não está escrito na minha testa, Tonhão corrupto PT 13, entendeu? Não vou pagar, né, por o que não fiz. Há 16 anos eu não disputo política em Santa Bárbara. A minha última eleição foi em 2000, candidato a vereador. Então eu não tirei proveito de tudo isso que aconteceu nesses anos todos em termos de caixa 2. Candidato, o senhor fala no plano de governo sobre o IPTU progressivo. Eu gostaria que o senhor explicasse como que isso funciona. Eu acho que nós temos que ter alguém que tenha peito, coragem para implantar isso. Isso está na Constituição Federal, chamado IPTU progressivo, está numa lei chamada Estatuto da Cidade, né, e está no plano diretor da cidade, mas ninguém tem peito para implantar. Ou seja, eu tenho um terreno, um imóvel, eu pago X. A partir do segundo, eu pago X mais um Y. No terceiro, X, mas é assim progressivamente. Porque nós temos uma série de pessoas que têm um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis. Eu acho que até 3 imóveis não é especulação imobiliária. Talvez um sistema de investimento que a pessoa tem. Não quer deixar o dinheiro parado no banco, vai lá, compra o imóvel. Mas tem muitos proprietários que têm vários imóveis para a especulação imobiliária da cidade. Então esses têm que pagarem mais. Isso é justiça tributária. Está na Constituição, está na lei federal, que é o Estatuto da Cidade, está no plano diretor do município. Então é só ter coragem de implantar. E nós vamos implantar e com isso vamos arrecadar um pouco mais de dinheiro com esse imposto IPTU. O senhor foi vereador de 97 a 2000, depois, como o senhor disse, candidato aí em 2000. Bom, já passou pelo lado do legislativo, agora executivo. Na sua opinião, pela sua experiência com o mandato, como deve ser o relacionamento entre executivo e legislativo? Tem que ter negociação, tem que ser na conversa, no diálogo, como que funciona isso aí? Tem que ter diálogo aberto, inclusive com os vereadores de oposição. Se eleito, eu não gosto de colocar essa condicional se, né? Mas sendo eleito, eu vou ter um bom relacionamento com a Câmara Municipal, não só com os vereadores da minha base, mas como os vereadores da oposição. Eu aprendi uma coisa com um cidadão chamado João Giovanetti, né?
que quando vereador, e eu fazia muitas críticas ao governo, e ele era governo, ele falava assim, não, você tem que fazer as críticas, porque o governo que não tem crítica está fadado ao fracasso. O governo que não tem oposição está fadado a errar muito mais. Então eu tenho essa experiência, eu vou ter um bom diálogo, eu vou atender bem o vereador que me apoia e vou atender tão bem o vereador que é oposição. Eu fiz isso em 75 dias no governo do Largueza, quando eu era secretário de governo. Eu atendi todos os vereadores indistintamente, e os da oposição melhor ainda do que aqueles que estavam do nosso lado. O senhor coloca no plano de governo algumas mudanças no DAE, né? Coloca ali de transformar numa empresa de recursos hídricos e saneamento ambiental. Queria saber do senhor diretamente aí como que vai funcionar essa mudança na prática, né? O que o senhor considera, por que o senhor considera isso necessário para o DAE? O DAE no passado era uma empresa, uma autarquia que tinha um bom superávit. Nós chegamos a ter 9 milhões em caixa, entendeu? Então, eu acredito que o DAE ele pode voltar a ter essa capacidade, entendeu? Então, eu acho que nós temos que ter uma empresa de recursos hídricos e saneamento ambiental, né? Então, além de captar, tratar e distribuir água potável e fazer a coleta, tratamento de esgoto, o DAE pode cuidar das questões ambientais da cidade, porque tudo isso faz parte de uma mesma temática, recursos hídricos e saneamento ambiental. Então nós vamos ter recursos, né, oriundo do próprio DAE, da sua própria receita, para se aplicar, né, nessas outras áreas que hoje não afeta ao DAE, entendeu? Então a gente vai fazer uma lei modificando o âmbito de competência do Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste. Com isso funcionaria também a Secretaria de Meio Ambiente? Seria uma unificação? Sim, entendeu? Aí a Secretaria de Meio Ambiente voltaria a ser um departamento de meio ambiente. A água, o esgoto, o departamento de água e esgoto, e o saneamento básico, um departamento de saneamento básico. Com o fundo, criando-se um fundo municipal para que os recursos oriundos do DAE fiquem nesse fundo e seja somente aplicado naquelas atividades afetas ao DAE. O senhor agora há pouco falou sobre recursos, recuperar o município. A crise não atinge só Santa Bárbara, mas o país como um todo. Como reverter esse quadro, Tonhão, para que o município possa arrecadar mais e ter aí um atendimento digno à população em todos os setores? Nós temos que ver o seguinte, o que é que podemos melhorar para que o município participe um pouco mais no sistema de distribuição dos recursos federais. Esses dias estudando, porque é um tema um pouco complexo e nem sempre todos nós dominamos, mas esses dias estudando a questão das transferências de recursos do Estado para o município, entendeu? Então eu fui estudar o índice de participação do município no governo do Estado, para receber a cota parte do ICMS. E eu percebi algumas coisas que podem mudar. Eu não sei ainda, confesso que é um tema bastante complicado, como isso vai aumentar. Mas, por exemplo, alguns elementos compõem esse índice de participação do município, né, na arrecadação do Estado. Por exemplo, população. Lá Santa Bárbara está com 180 mil. Nós temos oficialmente 191 mil habitantes na cidade, pelo último censo do IBGE, né? Então, nós temos uma defasagem de 11 mil. Isso, com certeza, aumentaria um pouco a participação do município. Um outro item é a área inundada. Que é isso? As represas. A Americana tem 10,4 de área inundada. Santa Bárbara tem 0. Por quê? Nós temos várias represas, né? E outros elementos, a questão de melhorar a participação de arrecadação do município, também melhora a participação da arrecadação do município nessa cota parte do ICMS. Então nós vamos contratar pessoa especializada, né, para fazer essa avaliação, essa auditoria e melhorar a participação da cidade na arrecadação do ICMS.
Candidato, no plano de governo do senhor, o senhor repete o termo democratizar por várias vezes em várias áreas, seja para conselhos municipais, criação de conselhos, ou até para parques da cidade. Eu gostaria que o senhor explicasse o que o senhor considera que esses itens atualmente não são tão democráticos assim. Como que o senhor espera democratizar de fato? Olha, conselho municipal. Vou falar do Conselho de Saúde porque tenho alguns amigos e companheiros da comunidade que fazem parte do Conselho Municipal de Saúde. Esse conselho só existe para receber verba. É um conselho que constitucionalmente ele é predestinado a fazer o controle social na área das políticas de saúde. E não faz. Entendeu? Porque, na maioria das vezes, as pessoas não são qualificadas para entender a sistemática dos programas de saúde. Aí se escolhe um presidente, geralmente do lado do prefeito, quando não parente, né? E essas pessoas manipulam, tá? A gente tem notícia de que às vezes se aprovam sem discutir amplamente aquilo. Toma-se decisões sem passar pelo conselho e depois leva para o conselho referendar. Isso não é uma prática exclusiva desse governo. Em outro, ninguém gosta de conselho, ninguém gosta de ninguém controlando a gente. Então, por isso que nós vamos democratizar esses conselhos. Vamos valorizar esses conselhos, é o de saúde, é o de meio ambiente, é o de habitação, enfim, todos os conselhos municipais, que são órgãos institucionais, nós vamos valorizar e democratizar. E ter cursos de qualificação para aquelas pessoas que forem escolhidas para participar, principalmente da população. Certo. Candidato, mudando de tema agora, de assunto, o plano de governo do senhor prevê cuidar do sistema viário da cidade, criando alternativas para a mobilidade urbana sustentável. Gostaria que o senhor explicasse o que seria isso. Então, nós temos que estudar a engenharia de trânsito da cidade, entendeu? Por ser uma cidade de médio porte, né? Mas Santa Bárbara já tem problema de trânsito, como tem aqui em Americana, como tem em Campina, como tem em Sumaré. Então a gente tem que fazer essas interligações, fazer com que o trânsito flua mais rápido e de maneira harmoniosa e sustentável. Em que ponto o senhor acha que tem problema no trânsito? Tem problema no trânsito no centro da cidade, tem problema no trânsito em algumas avenidas, entendeu? Então a gente tem que interligar isso. Isso é uma questão de engenharia de trânsito, engenharia de acessibilidade, engenharia urbana, que nós vamos ter que ter gente especializada para cuidar disso. Entendeu? Certo. Ainda no assunto de trânsito, a gente tem uma obra grande aqui na cidade, que é o Corredor Metropolitano, né? Prazos e até agora ainda não foi entregue. Como que o senhor pretende, se for eleito, discutir para que essa obra também não fique sendo prorrogada para outros e outros anos? Olha, eu fui coordenador e volto a ser depois das eleições até julho de 2016 do Fórum da Cidadania. E o Fórum da Cidadania comprou uma briga com relação ao corredor metropolitano, principalmente no trecho dentro de Santa Bárbara, porque ali está um caos, né? As obras inacabadas estão gerando inúmeros transtornos à população, né? Nós fizemos uma representação ao Ministério Público Regional, né, o GAEMA, Ministério Público do Meio Ambiente, junto com outras pessoas da cidade, outras lideranças. Fizemos algumas intervenções junto à empresa metropolitana da região de Campina e fizemos algumas intervenções junto ao governo do Estado, através de deputados, né, companheiros nossos da Assembleia Legislativa, né. Nós tivemos aí algumas cobranças do Ministério Público e tivemos um compromisso, né, do atual prefeito, que fez um acordo com o governador do estado, de que aquela obra seria entregue no final do ano passado. E não foi, né? Sendo eleito, o que nós vamos fazer? Fazer uma intervenção dentro da legalidade, dentro de um diálogo aberto, um diálogo institucional junto ao governo do estado, para que se termine aquela obra, né? Porque ela está ali
né, causando dificuldade para os moradores do seu entorno, e ela não está tendo serventia nenhuma. Você vê no trecho do corredor ali, da Avenida São Paulo, tem vários travessias, cruzamentos de ruas, com semáforos instalados e não funcionando. Então é uma tristeza, porque quem circula pela Avenida São Paulo circula na velocidade permitida pela via, e as pessoas das ruas que precisam fazer o cruzamento têm dificuldade. Ué, não dava para pelo menos botar aqueles semáforos para funcionar? Eu acho que o prefeito ele pode exercer assim uma certa influência junto ao governador, independente de partido, porque são relações institucionais e políticas, né, da administração, município e estado. Então nós vamos fazer isso. O senhor acha que está faltando isso do governo atual? Eu acho que faltou sim. Cobrar? Eu acho que sim. Falta cobrar, falta impor. Né? Falta impor dentro dentro da legalidade, do respeito, de cobrar com mais eficiência, né? Porque é um reclamo da população, não é uma coisa, né, do ego do administrador, é uma coisa da população. Qual é a bandeira do PT no seu governo para a educação de Santa Bárbara? Então, a educação ela abrange, né, desde creche, pré-escolas e o ensino fundamental, aquele que é assumido pelo município. Então, nós temos um plano de carreira, um estatuto do Magistério Municipal, um plano muito bom, que eu tenho orgulho de ter sido o vereador que relatou esse plano quando foi à Câmara. Eu lembro que quando este plano chegou à Câmara, o prefeito queria urgência para aprovar, e nós seguramos esse plano aí por uns 7, 8 meses para discutir com o segmento de professores e profissionais da educação como deveria ser esse estatuto. E é um plano muito bom, é colocar aquilo lá em prática, né? Depois, trabalhar para que tenhamos mais creche com 12 horas, creches noturna, embora isso também seja do programa do atual prefeito, programa de reeleição, mas isso é uma necessidade que todos temos que ter em mente e fazer. Melhorar, eu falo, o relacionamento professor-aluno, professor-município, professor-autoridade municipal, porque às vezes há aí um certo descompasso do diálogo. O governo participativo vai fazer isso. Nós vamos conversar com os diversos segmentos de servidores, mas não é o mesmo servidor, não. São servidores diferenciados. Servidores da educação é um tipo de servidor, o servidor da saúde é outro, entendeu? Então nós temos que ter políticas e focos diferentes para esses vários segmentos. O servidor que serve a máquina é outro, e então a gente vai fazer com que isso seja uma realidade em nosso governo. Uma outra proposta do senhor no seu plano é implantar o SAMU no município, que é algo também que a população até cobra em todas as cidades aqui dessa região, né, aqui da região do Polo Têxtil, né? Como que o senhor pretende fazer isso em Santa Bárbara? É algo que existe verba para isso? O senhor acha que é possível? É do governo federal. Mas é possível trazer isso? Exatamente, já foi rejeitado isso. Eu tinha proposta para se trazer para Santa Bárbara na gestão atrasada, e não sei por que isso não foi concretizado, né? Eu acho assim que às vezes os políticos têm vaidades pessoais quando estão no poder, e porque é um programa de um governo de esfera maior que não é do nosso partido, então nós não implantamos. Por exemplo, Mais Médico. Eu acho que a gente tem que trazer mais médico do programa Mais Médico para a cidade. Nós temos que implantar, aonde não tem, o programa médico de família. Entendeu? Isso é verba do governo federal, que o custo do município é muito pouco em relação à contrapartida. Então eu acho que dá para fazer. Na abertura do programa, a gente falava que o PT sai sozinho. Tem os dois lados da moeda aqui. Em 2008, o PT estava coligado com Mário Heinz, saiu como candidato a vice-prefeito, no caso Larguesa. Foi uma das maiores coligações partidárias em Santa Bárbara, com N partidos. Isso pode até ser bom, porque você tem muita gente fazendo campanha, mas depois de ser eleito, você tem que arrumar cargo para todo mundo. Foi uma experiência boa? O senhor mudou de estratégia em relação a isso? O que difere uma
grande coligação como aquela e sair sozinho como agora, Tonhão? Então, sair sozinho é muito ruim. Para se ter uma ideia... Não sozinho, que às vezes mal acompanhado, né, como a gente diz, né? Nós temos coligações em Santa Bárbara que tem mais de 100 candidatos, não sei se duas coligações, né, que tem mais de 100 candidatos. Agora, eu estou vendo lá muitos candidatos a vereador não vestindo a camisa dos seus prefeituráveis, entendeu? Então, para mim, o número não importa. Eles também estão sozinhos, então. Eles também estão sozinhos, né? Nós temos um grupo modesto de candidatos a vereador. Nós tínhamos 8 candidatos escolhidos, porque nós íamos numa coligação com 2 ou 3 partidos, né? Como só poderíamos lançar 29 candidatos, então nós íamos contribuir com essa coligação proporcional com 8 candidatos, 6 homens e 2 mulheres, né? E em 2 dias nós tivemos que arrumar mais 16 candidatos para fazer aí uma chapa razoável, né? Eu acho que o governo da gente terá a cara do que é a nossa chapa no momento, né, da disputa. Eu não quero dizer que eu não vou abrir ao diálogo, porque se eu for eleito, eu tenho que compor. Se eu for eleito, eu posso eleger no máximo 3 vereadores. E eu preciso de ter pelo menos 13 vereadores comigo na Câmara para a gente fazer a governança. Então nós vamos ter que estabelecer o diálogo, né? Seja com os partidos, seja com os vereadores, para a gente formar a nossa base. Essa governança significa a distribuição de algum cargo? Como você vê, só o diálogo é possível fazer esse acordo aí? Lá no futuro a gente vai ter que avaliar, porque eu acho que a governança, ela impõe, né, que aqueles que estão do nosso lado tenham participação no governo, entendeu? Agora, nós não vamos fazer da prefeitura um cabide de emprego. Eu tenho como proposta reduzir, inclusive, o número de cargos comissionados. Principalmente em época de crise, como nós estamos passando, ter o mínimo necessário dos cargos comissionados. Quanto o senhor acha que é o necessário? Esse mínimo aí. Eu diria que uns 70 cargos comissionados. Entendeu? Mais do que isso, eu acho que já Mas seria... 70 já é acima do que o governo Hoje atual tem tem. 53. Hoje eles estão com 53. 53 preenchidos. Sim. Mas tem mais de 100 cargos comissionados Aberto, criados, entendi. entendeu? Então a gente vai seguir mais ou menos essa lógica. E ter no governo Largueza nós tivemos 46 cargos comissionados, entendeu? E deu para tocar muito bem. O senhor pretende tocar com quantos, então? Ocupados? No máximo 50. Isso contando com esse apoio dos outros partidos, entendeu? O senhor foi secretário do Mário Reis, né? Também do Largueza, quando o Mário saiu, né? E hoje é seu oponente aí, o Mário, né? E quando o senhor rompeu com ele, inclusive, o senhor se tornou até um forte opositor dele. O que motivou esse rompimento? Como é que foi esse processo todo aí? O seguinte, o Mário foi denunciado, não por nós, nem por mim, principalmente, o Mário foi denunciado pelo compadre dele, o Oswaldo Domingues, e a sua filha Maraísa. Na ocasião, eu fui chamado pelo Ministério Público como testemunha, para dizer o que sabia, né, sobre o objeto daquela denúncia, né? Eu disse que sabia muito pouco, e o pouco que sabia de ouvir falar. Não tinha prova nenhuma. Saí do governo, porque eu fui testemunha contra o meu chefe. Então eu achei por bem pedir demissão. Eu pedi demissão, saí, né? E eu não fui assim um forte opositor ao governo Mário. Eu fiz o meu papel, entendeu? Contribuí como testemunha naquele processo, que não deu nada até hoje, porque, né, sabemos que como funciona a justiça na cidade, né? Tenho um bom relacionamento com o Mário, assim como tenho com o Zé Maria, né? O Dene tem assim uma posição equidistante, tenho um bom relacionamento com o Anísio, que é da minha região. Tenho
um razoável relacionamento com o Joel, porque já fomos advogados adverso na questão do nepotismo com relação ao governo Zé Maria. Eu já ganhei 2 ações, o nepotismo contra a Câmara de Vereadores, lá atrás, no tempo do Sérgio Camargo, e também o nepotismo na Prefeitura Municipal no último governo do Zé Maria. Então o Joel era advogado de uma turma, e eu não levo a coisa para o lado pessoal, mas os advogados, quando atuam um de um lado, outro do outro, cria-se uma certa animosidade um contra o outro. Eu não tenho isso, eu nunca levo as coisas para o lado pessoal. Eu discuto política no campo das ideias. Esses dias um cidadão chegou para mim, um político da cidade, que eu sempre tenho feito críticas a ele, ele falou: eu sei que você não gosta de mim. Eu falei: não, a questão não é essa, gostar de você, eu gosto como pessoa, como pai, como marido, entendeu? Como pessoa humana você é excelente. Agora, como político, você não está no meu perfil de político. Então, como político, eu posso te criticar, porque eu sou um cidadão e você é um homem público, né? Então, eu não tenho, assim, animosidade com nenhum dos candidatos que estão disputando as eleições de Santa Bárbara. Tanto é que eu vou fazer uma campanha propositiva, vou falar das minhas propostas. Agora, se vieres com algumas críticas, eu vou responder. Sem animosidade também, vou esclarecer. Principalmente eu acho que num debate vão falar da questão de corrupção, mas eu acho que ninguém tem autoridade moral para falar de corrupção, entendeu? O senhor falou agora há pouco das administrações regionais para fazer funcionar, que a pessoa se movimente e conheça os problemas. Mais ou menos uma questão de integração. O que fazer para a integração da Zona Leste com a região central da cidade, já que há muito, né, o pessoal da Zona Leste usar mais os serviços de Americana, porque ficaria mais fácil e mais prático. Quer dizer, qual seria a atenção especial para essa região aí que cresceu e cresceu demais? Eu acho que é levar para a Zona Leste aquilo que eles procuram em Americana. Porque foi assim, a Zona Leste cresceu em virtude de Americana. Infelizmente, nós temos que admitir essa questão. As pessoas vinham do interior, como eu vim do interior. Eu parei em Americana, aí não consegui arrumar uma casa para morar em Americana, fui morar em Santa Bárbara. Durante alguns anos da minha vida, como profissional autônomo, trabalhei em Americana, entendeu? Gastava em Americana, porque a Zona Leste naquele tempo não era pujante como é hoje, em termos de comércio, né? Então a gente vinha para Americana, comprar em Americana, gastar em Americana, procurar os serviços de saúde em Americana. Então, se a gente, hoje nós temos um bom comércio, isso já impede com que o pessoal da Zona Leste venha para o comércio de Americana. Isso eu tenho conversado muito com o pessoal e caiu bastante depois que implantou o shopping, depois que algumas lojas ali da região cresceram e se tornaram lojas atrativas para o consumidor, enfim, grandes mercados. Hoje nós temos ali 3 bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal. Nós podemos trabalhar para vir mais alguns bancos para ali, se for interesse desses bancos, entendeu? Né? Então, é trazer para a Zona Leste aquilo que falta. Então, nós vamos fazer isso. E também integrar, fazer com que o cidadão da Zona Leste vá para o centro de Santa Bárbara. Houve algumas tentativas no passado, né? De atrair o pessoal, não deram certo, mas nós vamos fazer isso, porque a cidade tem que ser integrada, né? Não pode ter essa divisão. Certo. O senhor, né, teve um cargo aí no Legislativo, né, e trabalhou aí como secretário teve 2 pastas, né? 3 pastas. 3 pastas. Como é que é agora, o que o senhor acha que te capacita para coordenar tantas pastas agora acima de todos esses secretários e também esses administradores regionais aí que seria mais gente para tomar conta ali, né? Em primeiro lugar, a autoridade maior da cidade, ela tem que saber exercer a sua autoridade com democracia, com respeito, né? Delegar poderes e cobrar resultado. Então eu tenho que ter uma equipe muito boa ao meu lado trabalhando. Entendeu? Eu não posso pôr qualquer um lá, entendeu? Porque aí vai atravancar aquele setor.
né? Eu tenho que ter capacidade de coordenar isso eu tenho. Eu fui forjado nos movimentos sociais. Eu sou das comunidades eclesiais de base, sou do movimento Fé e Política, que acima de tudo, isso me capacitou a ouvir, a dialogar. Isso eu tenho capacidade de fazer. E também sei exercer. O curso de Direito me deu a condição de saber exercer com a medida certa a autoridade. Entendeu? Então a gente está preparado. Eu passei pelo Legislativo e quando vereador, eu fui um vereador atuante. Eu fui um vereador que discutia todos os projetos que ia na Câmara e estudava os problemas do município. Ajudei a elaborar o plano diretor da cidade, conheço os problemas da cidade, porque na época, né, que a gente elaborou o plano diretor, nós tivemos a Unimep com todo o seu corpo técnico, né, nos preparando para formatar aquele plano diretor. Então isso eu aprendi. Eu fiz vários cursos, eu aproveitei a minha gestão de vereador, fiz vários cursos de gestão administrativa, tanto no Legislativo como no Executivo. Eu tenho especialização em Direito Ambiental, em Direito Constitucional e Direito Administrativo, que é o direito que rege a administração pública. Fiz Educação Ambiental na Unicamp e Gestão Pública. Então, teoricamente, eu estou preparado. E na experiência, esse passar pelo poder público me deu assim, a visão de como tem que ser. Eu fui vereador, fui diretor do PROCON por 4 anos e fui secretário por 2 anos e 75 dias. Exerceu que pastas? Eu ocupei a pasta do Controle Geral por 1 ano e meio, por 6 meses a do Meio Ambiente e por 75 dias a de governo com o prefeito Largueza. Pela sua experiência, uma mudança de secretaria, do jeito que está bom, aumenta, diminui, como fica, Tonhão? Eu acho que a gente tem que rever alguma secretaria. Alguma secretaria tem que ser juntada. Eu pensaria em criar uma supersecretaria do Esporte, Cultura e Turismo, com os departamentos. Para encerrar, então, o seu marketing, por que votar no Tonhão e... Votar no Tonhão 13, porque o Tonhão vai fazer o governo popular, a governança participativa, vai governar com você. Eu não tenho a vocação de botar o traseiro, desculpa a expressão, numa cadeira e ficar no gabinete e achar que eu sei tudo. Eu vou ouvir a população, eu vou levantar às 6 horas da manhã, vou tomar café na garagem, vou visitar as feiras, vou visitar as pessoas, vou fazer o governo itinerante, enfim. Essa vai ser a tônica do meu governo. Um abraço. Tá bom, muito obrigado pela atenção. Amanhã a gente volta com mais uma sabatina, amanhã às 11 horas, sem Liberal no Ar, segunda edição, primeira edição às 6h30. Obrigado a todos, obrigado pela audiência, até amanhã, tchau.